João capítulo 9, o verso 1 diz assim: Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença, e os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. E devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto e a mendigar perguntavam: Não é este aquele assentado pedindo esmolas? Alguns diziam que era ele, outros diziam: Parece com ele. Mas ele mesmo insistia: Sou eu. E perguntaram-lhe: Como, pois, se abriram os teus olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei e pude ver. E perguntaram: E onde ele está? E respondeu o menino: Não sei. Pulando alguns versos, depois eu explico, mas só para a gente ganhar tempo. Como era sábado e os fariseus achavam que Jesus não poderia fazer isso, ou melhor, não poderia ser Jesus um homem de Deus pelo fato de estar curando num sábado, chamam os pais do menino, interrogam os pais do menino para saber como é que foi essa história. Os pais, com medo de dizer qualquer coisa, dizem: Olha, o menino é de maior, pergunta para ele, interroga ele, vê o que ele acha dessa história. E aí então, o verso 23, foi por isso que os pais disseram: Tem idade, interrogai-o. Verso 24, chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Dá glória a Deus, sabemos que este homem é pecador. E respondeu ele: Se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Amém. Pai, eu te peço, Senhor, a tua bênção sobre a tua palavra nessa noite. Espírito Santo seja o nosso mestre, Espírito Santo seja o nosso ensinador. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Acredito eu que você conhece essa história, mas Jesus vinha passando pelo caminho e à vista é o cego. E ele para e olha o cego, e os discípulos, vendo que ele olha o cego, fazem a primeira pergunta: Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais, para que nascesse cego? E esse é um conceito que nós construímos dentro da igreja, o conceito da meritocracia. Se nós fazemos as coisas certas, nós recebemos as bênçãos. Se nós fazemos as coisas erradas, nós recebemos a maldição. Eu não estou aqui tirando ou desconstruindo o conceito da lei da semeadura, porque Jesus nos ensina esse princípio: aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se plantamos coisas boas, colheremos coisas boas. Se plantarmos coisas más, colheremos coisas más. As nossas decisões geram consequências. Nós hoje somos consequências das nossas escolhas. Hoje você é consequência daquilo que você escolheu no passado. Amanhã você será as consequências daquilo que você escolher hoje. Funciona assim, essa é a vida. Mas dentro da nossa cabeça, dentro do nosso conceito, dessa coisa meio que cultural evangélica, nós construímos esse conceito da meritocracia. De que eu preciso fazer coisas para merecer algo. Eu preciso construir, eu preciso ser um menino bom comportado, para que Deus olhe para mim e diga: tá bom, você é um menino bom. E quando acontece alguma coisa ruim na vida da gente, o conceito da meritocracia de novo cai. Ele deve de ter feito coisa errada, ele deve de estar em pecado. Se ele está passando o que ele está passando, se ele está sofrendo o que ele está sofrendo, ele deve ter feito alguma coisa errada. E nós então passamos a medir as pessoas, nós passamos a, entre aspas, ou talvez não tão entre aspas, julgar as pessoas pelo conceito da meritocracia. Isso, por exemplo, não é verdade na vida de Jó, quando os amigos de Jó, depois da mulher já pedir para ele amaldiçoar Deus e morrer, eles começam a questioná-lo e a dizer: Jó, tu deve de ter feito alguma coisa, cara, não faz sentido você estar sofrendo do jeito que você está sofrendo.
Não entra na minha cabeça, Jó, de você estar passando tudo que você está passando, deve de ter pecado oculto, deve de ter feito alguma coisa escondida aí, não pode você estar passando o perrengue que você está passando, não faz sentido. E nós sabemos da história que simplesmente não tinha nada a ver com Jó, era uma conversa entre Deus e o diabo, e eles acontecendo lá em cima, conversando, e Jó sofrendo das mazelas aqui embaixo. Pelo menos na vida de Jó, o conceito da meritocracia não era verdade. Eles perguntam para Jesus, e esse menino pecou, ou foi os pais dele que pecaram? E no conceito do menino também não era um conceito da meritocracia, a verdade do menino não era, pelo contrário, para Jesus, ele estava passando aquele momento, para que tivesse ali naquele momento uma oportunidade do céu invadir a terra. Aquela dificuldade, aquela mazela pelo qual aquele menino estava passando, não vou dizer que Deus planejou, que Deus projetou, mas aquele momento de dificuldade na vida daquele menino, aquela fatalidade, aquele acidente, aquela coisa que de fato acontece comigo e com você, que às vezes nós não entendemos o porquê, assim como esse menino que nasce cego, Jesus olha para ele e diz, bom, na verdade essa é uma oportunidade da glória de Deus se manifestar na vida dele. Esse lugar de dificuldade, esse lugar de problema que nós estamos vendo, na verdade, é uma oportunidade de Deus vir e de tocar na nossa vida. O Bill Johnson fala disso. Ao invés de nós termos um calafrio toda vez que entra um cadeirante na igreja, e o cadeirante desafia a nossa fé, e nós ficamos assim, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser? Eu oro por ele ou não oro por ele? Ou quando entra um cego, e a gente diz, meu Deus do céu, e agora? Eu oro por ele ou não oro por ele? O Bill Johnson ele diz o seguinte, ao invés de você ser desafiado, olhar uma situação dessa e ser desafiado a sua fé, olhe para essa mesma situação e entenda que ali é uma oportunidade do céu invadir a terra. É toda uma questão de perspectiva, de como eu encaro aquela situação e de como eu encaro aquela dificuldade. Mas ali estava o menino cego de nascença, e Jesus se aproxima dele. E ele está ali ceguinho, só ouvindo, e ouvia bem, e de repente ele ouve um negócio mais ou menos assim, e fez um lodo. Eu não sei ele, cara, mas talvez é aquele negócio assim que você dá uma cutucada no primeiro cara que está perto de você e pergunta, o que está acontecendo aí? E acredito que um dos discípulos pode ter dito algo mais ou menos assim, mano, só segue o fluxo, relaxa e deixa acontecer. Se eu for te explicar exatamente o que está acontecendo aqui, vai ser um negócio meio complicado. Aí você vai dizer assim, cara, mas era guspe de Jesus. É verdade. Mas guspe é guspe, não é? Ele faz lodo, coloca no rosto daquele menino, e ele diz, vá se lavar no tanque de Siloé, e ele vai. E quando ele se lava no tanque, e ele limpa aquele lodo, nada formal essa estratégia de curar, né? Nada assim muito ortodoxa, ele começa a ver, e ele tem uma experiência, só que ele não sabe quem o curou, porque quando Jesus estava ali, ele estava cego, ele não viu Jesus, ele não sabia quem ele era, ele sabia que era um homem chamado Jesus, e que havia dado algumas instruções, e ele então volta vendo. E quando ele volta vendo desse encontro que ele teve com Jesus, as pessoas olham para ele e dizem assim, cara, mas parece o ceguinho. Aí outros diziam, não, mas não é o ceguinho, porque está vendo, então não pode ser o ceguinho. Não, mas parece o ceguinho, ele tem a cara do ceguinho, ele anda tipo o ceguinho, ele só está vendo. Aí o outro dizia, não é o ceguinho, o outro dizia, não é o ceguinho, e ele dizia, pessoal, sou eu, sou eu mesmo. E aí começaram a questionar, mas como pode, como não pode, como pode, como não pode? E essa é a experiência que nós temos do encontro com Cristo. O texto que eu acabei não lendo, mas que cruza ali depois, Jesus volta a encontrá-lo e pergunta quem te curou, ele diz, olha, é um cara aí, tal, Jesus. E aí Jesus se apresenta e diz, não, cara, fui eu, sou eu, o Jesus, esse sou eu. E o que aconteceu contigo, na verdade, não foi só físico, foi algo espiritual. As escamas dos teus olhos caíram,
E hoje você está vendo diferente. Hoje você está olhando o mundo numa perspectiva diferente. Por quê? Porque você teve um encontro com Jesus. Eu compartilhei aqui com vocês já algumas vezes a minha história, e não quero ficar repetindo ela toda vez. Mas eu era um cara muito cético em relação ao Evangelho. Eu, quando pequeno, eu lembro, até os meus 11 anos de idade, eu tenho lembranças de ir à igreja. Eu lembro que talvez com 7 anos, eu tenho essa imagem, eu com as mãos levantadas, adorando a Deus na igreja. E eu lembro que com 11 anos eu fui para a escola, e lá o pessoal dizia, eu não estava acostumado com esse termo, o pessoal dizia assim, cara, esse cara é crente, que esse cara estudava muito, né? Era uma expressão que nós tínhamos na época. E aí quando o cara disse, eu 11 anos, ele disse, cara, aquele cara é crente, eu disse, eu também, né? Mas eu estava referindo à minha fé. E aí depois que eu descobri que não, eles usavam aquilo para definir outras coisas. Mas eu lembro que até os meus 11, então, eu professava ser um cristão, professava ser alguém que cria na palavra de Deus. E de repente, com as amizades, com os contatos, com o ambiente, escola, aquilo foi distanciando. E eu lembro que aos 12 anos eu já não tinha mais a mesma fé, e ela foi tão distante que eu zombava dos pregadores, eu zombava da igreja, eu zombava de tudo. Eu lembro que eu subia em determinadas escadas como se fosse púlpito e zombava como se eu estivesse pregando. Mal eu sabia que um dia eu estaria, né, agarrado num microfone pregando. E no auge da minha sabedoria, aos 17 anos, porque é o que a gente acha, né? Assim, tu está com 17 anos, tu acha que sabe tudo, conhece tudo, e no auge da minha sabedoria, aí eu pulei uma parte, com 15 anos eu peguei meningite e acabei indo para o hospital, fiquei 8 dias no hospital, e na época, 3 jovens, eu e mais 2, também pegaram meningite, e nós ficamos no hospital, e os 2 jovens vieram a falecer. Só eu sobrevivi daqueles 3. E aí quando eu saí do hospital, minha mãe disse, nós temos que ir na igreja agradecer. E eu tinha 15 anos. Digo, tá bom. E nós fomos na igreja que nós íamos na época, uma igreja tradicional. E aí sentava eu, meu pai e meu irmão, só rindo das canções, e só cantava o finalzinho, né, do inário, tu abria o inário e cantava só né, a gente ficava só de sacanagem, já sentava lá na galeria para não fazer muito fiasco lá embaixo. E minha mãe xingava a gente quando chegava em casa, porque nós ficávamos fazendo bagunça no meio da igreja. E aí eu disse para ela, mãe, eu não saco esse negócio de Deus. Eu lembro que foi essa a minha frase. E ela disse, eu não sinto nada, eu falei para ela. Eu não saco esse negócio de Deus, eu não sinto nada. E ela disse, então eu vou te levar numa igreja que tu vai sentir. Eu pensava, ela vai mesmo. Ela vai me levar mesmo. E com 17 anos ela me levou. Ela me convenceu de que se eu fosse com ela, eu podia sair com o carro depois. Eu sei, eu tinha 17 anos de idade, era proibido, mas naquela época era outro tempo, né? Era uma outra história. Enfim, então eu ia no culto, e eu ia no culto na expectativa de que ninguém me incomodasse. E eu ia na expectativa de que ninguém falasse comigo, de que ninguém viesse nada. Eu tentava sentar sempre no último banco, eu só não sentava no último porque a Miriam já estava sentada naquele último banco. Depois eu descobri que era a Miriam, né? Acabei casando com ela, mas ela já estava sentada naquele último banco, então eu sentava no penúltimo banco. E aí eu ficava olhando toda aquela crentaiada, por que ela levantava as mãos, por que ela adorava, por que ela chorava, por que daquele bocado de coisa, tentando entender o conceito, porque afinal eu sabia de tudo, eu entendia tudo, e aquilo era aquele emocionalismo, eu achava que alguém muito inteligente tinha escrito a Bíblia, um monte de babaca seguia, né? Era a minha concepção. E eu ficava olhando e tentando entender, e fui algumas vezes, e terminava o culto, não dava o amém, eu já estava dentro do carro, né? Porque tinha que vazar correndo o mais rápido possível. E foi participando de culto, eu lembro um dia um menino, a parte que eu odiava do culto, mas odiava mesmo, era a hora que eles diziam, quem está visitando? Vamos cantar. Visitante, seja bem-vindo, sua presença. Eu odiava aquilo. Porque aí vinha todo mundo te abraçar, te apertar a mão. Eu queria passar desapercebido, eu só estava indo lá para poder sair de carro depois, eu não queria ver nada daquele negócio.
Mas eu lembro um dia que eu estava lá naquela noite, e lá eu estava no penúltimo, e tinha um menino de uns 5 anos mais ou menos, sentado na primeira fileira. Ele estava de costas, ele estava olhando para frente assim, né? E eu lá, e eu fiquei olhando ele, eu não sei porque que eu fiquei olhando ele. De repente ele sai do lugar dele, ele vai pelo corredor assim, ele vai até lá atrás aonde eu estou. Ele para na minha frente, olha nos meus olhos e diz: Jesus te ama. Ele vira as costas e volta e senta no lugar dele. Eu fiquei pensando, será que foi uma mensagem de Deus isso, cara? Será que Deus está tentando comunicar comigo? Será que essa foi a forma que Deus tentou achar para falar comigo? E eu lembro que, sei lá, talvez fui um ou mais cultos, e num sábado à noite eu fui num culto de jovens, e o pastor, que era meu tio, ele estava pregando, e ele fez o convite para as pessoas, quem queria aceitar Jesus. E eu, no meu lugar, eu pensando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu encaro, será que eu não encaro, será que eu vou ver qual que é? E aqui dentro tinha um negócio que queimava, cara. E eu lembro que eu orei e disse: ok, Deus, se tu existe, eu quero te experimentar. E eu saí do meu lugar, eu fui na frente, eu dobrei o meu joelho, e eu não sei porquê, cara, mas eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, e a chorar, e a chorar, porque eu me encontrei com Jesus. Eu não me encontrei com o meu tio, que era o pastor, eu não me encontrei com as pessoas, porque eu nem conhecia ninguém ali ao redor, mas eu me encontrei com uma pessoa chamada Jesus, que eu não sabia explicar isso em palavras, mas algo aconteceu aqui dentro que mudou a minha história, e eu já contei isso algumas vezes aqui. E eu lembro que quando a minha tia veio orar por mim, ela chorando também, porque ela sabia de todo o histórico, e ela chorando, agradecendo a Deus por conseguir ter alcançado o meu coração. Eu lembro que eu pranteava, e eu levantei daquele lugar. Eu era diferente. Era o Anderson, mas não era o Anderson. Parecia ser o Anderson, mas não era o Anderson. Porque o encontro com Jesus transforma a vida da gente. O encontro com Jesus, ele causa algo dentro da gente, que as pessoas olham e dizem: cara, parece o Anderson. Não, mas não é o Anderson. Não, mas é o Anderson. Não, cara, ele está diferente. Tem alguma coisa diferente nele. Eu lembro um dia um amigo meu chegou lá em casa, que a gente saía, enfim, saía junto, e ele chegou um sábado à tarde e disse: cara, vamos sair junto hoje, tem uma festa assim, assado, começou a vamos, e eu ouvi ele e disse: cara, não, velho, eu não estou mais nessa pegada, cara. Dele: não? Eu disse: não, cara, não estou mais nessa pegada, velho, eu recebi Jesus. Ele olhou para mim e disse assim: então é verdade, cara, que tu te regenerou? Eu acho que alguém deve ter contado para ele, tipo: cara, o Anderson mudou. E ele foi lá para tirar a prova. Ele foi lá para ver se de fato eu tinha regenerado. Eu achei legal o termo que ele usou. Cara, tu te regenerou. Eu lembro que desses encontros com Jesus, eu saía depois de carro, e eu encostava o carro por não conseguir mais dirigir, de tanta lágrima que brotava, que eu não enxergava mais. Daquele encontro, daquela transformação que aconteceu aqui dentro de mim, do meu coração, de ter tido um encontro com Cristo, de ter me deparado com Ele, e a alegria da salvação, era um negócio tão doido, que eu tinha vontade de gritar aos 4 cantos: eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus, algo mudou aqui dentro de mim, eu não sei direito expressar isso em palavras, mas eu encontrei Jesus. Esse menino tem uma história assim, ele encontra Jesus e a sua vida é transformada. Não só os seus olhos físicos são abertos, mas os seus olhos espirituais são abertos. E aí a estrutura da religião chama ele e diz: cara, me explica essa experiência, porque não pode ser de Deus. Não pode você ter tido uma experiência com Deus ou com um homem de Deus, porque o método dele não é ortodoxo. A forma dele agir não é convencional.
A religião dos teus pais é outra. Você vai agora trocar de religião. Você vai agora abandonar a religião dos teus pais. Você vai agora abandonar toda uma história que você viveu uma vida inteira. Não pode ser. Deixa eu te explicar, jovem. Não pode. Esse homem não pode ser de Deus. E aí o menino diz: cara, se ele é de Deus, ou se ele não é de Deus, eu não sei. Toda essa história de religião que vocês estão falando aí, de se a lei pode, se não pode, eu não entendo nada desse negócio aí. Basicamente era isso que o menino estava falando. Ó, essa coisa aí que vocês estão falando, de que isso pode, isso não, eu não entendo nada desse negócio assim. Eu só entendo de um negócio. Eu era cego, e agora eu vejo. Eu sei de uma coisa: eu tive uma experiência com Cristo, e a experiência com Cristo mudou a minha vida. A experiência com Cristo fez com que eu mudasse a minha história. Não porque eu a mudei, mas porque a experiência por si só causou um impacto dentro de mim, que o fato de eu ter levantado daquele dia, eu já não era mais a mesma pessoa. Parecia ser a mesma pessoa, mas não era mais a mesma pessoa. Quando o Pai planejou a redenção da humanidade, quando Deus, lá na criação do Éden, sabendo da queda e planejando toda a dispensação dos tempos, até a plenitude do tempo, quando vem Jesus, quando um menino nos nasceu, um filho se nos deu, quando o poder estava sobre os seus ombros, e o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, quando tudo isso veio à terra, e ele nasce, e começa a se encontrar com os homens, o projeto era justamente esse, que nós fôssemos transformados. Jesus diz, por que ele está nessa situação? Porque a dificuldade dele hoje, ele plantou isso, no caso, às vezes nós plantamos, mas no caso dele não. Mas independente de qual seja a situação, essa é uma oportunidade da glória invadir essa casa, invadir essa história e mudar a história, mudar a sua vida, porque afinal nós somos transformados de glória em glória. São de encontros em encontros. Anderson, essa é uma mensagem para novo convertido? Também. Essa é uma mensagem para quem não conhece a Jesus? Também. Mas também é uma mensagem para você que está 30 anos na igreja, como eu estou. Porque o que vai transformar a nossa vida não é um encontro com a igreja. Eu amo a igreja, eu sou igrejeiro, eu sou apaixonado pela igreja. Eu não consigo ver o reino de Deus se não for através da igreja. Não foi uma coisa que nós inventamos. Algumas pessoas dizem que Jesus não pregou a igreja, que a igreja acabou sendo um mal necessário. Não é verdade, foi Jesus quem edificou, foi Ele quem construiu a igreja, foi ideia dele. E se foi ideia dele, acredito eu que seja uma boa ideia. Mas você não será transformado pelo encontro com a igreja. A igreja pode ajudar você, a igreja pode acolher você, a igreja pode abraçar você, mas transformar você é só um encontro com Cristo. Você se encontrar com pessoas, você se encontrar com um abraço, você se encontrar com amizade, você se encontrar com o círculo, com a atividade, com um evento, com um programa, tudo isso é muito legal, mas isso não é Cristo. Não é Cristo. Hoje eu tenho visto pessoas transferirem o seu relacionamento, o seu encontro com Cristo, através do encontro com a igreja.
através do encontro com o serviço, o que é muito bom, e fomos chamados para servir. O próprio Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ministério é isso, é estar a serviço do Rei. O chamado que eu e cada um de vocês que está aqui hoje tem, é um chamado de serviço, de estar servindo. Mas o serviço não substitui o encontro. Não substitui. O serviço é bom, mas ele é resultado do encontro. O serviço é fundamental, mas ele só é, de fato, frutífero quando ele vem de alguém que está grudado na videira. É disso que fala João capítulo 15, que é do encontro. Nesse Natal, que nós celebramos Jesus, que nós celebramos a pessoa de Cristo, que nós celebramos o nascimento de Jesus e falamos uns aos outros que Cristo nasça no seu coração, desejamos a todos que Cristo nasça na sua vida, que Cristo nasça na sua casa, que isso não seja apenas um desejo, mas que isso seja um anseio do seu coração, de ter um encontro com Jesus. Não estou falando de um encontro de salvação, estou falando de um encontro de transformação. O encontro de salvação todos nós precisamos, e se você ainda não o teve, você precisa tê-lo. Esse encontro que você não sabe expressar em palavras como é, ele acaba sendo indizível, você só sabe que sabe. Você sabe que teve, e aí Jesus fala com Nicodemos: cara, você tem que nascer de novo, e ele tenta racionalizar, e como é que funciona esse negócio? Eu não consigo entender racionalmente. Ele diz: cara, é um negócio doido, ele sai da tua mente, ele é pela água, é pela palavra, é pela transformação da palavra, mas também é um negócio sobrenatural, é pelo Espírito. Não dá para explicar, todos nós precisamos desse encontro, mas ele não pode acontecer uma vez só. Nós precisamos viver de encontro em encontro, não de culto em culto. Nós precisamos viver de encontro em encontro. O anseio do nosso coração não é esperar o próximo culto para mim recarregar as minhas baterias, o que é legal, mas o anseio do meu coração é pelo próximo encontro. Eu amo a palavra. Eu amo a palavra, e eu tenho buscado estudar e ler e tentar entender cada vez mais. E uma das coisas que eu propus no meu coração, dos desafios para 2019, é intensificá-la ainda mais. Mas eu preciso, nesse livro, encontrá-la. Eu preciso parar para lê-lo, sabendo que eu tenho a oportunidade de estar junto com o autor dele e poder ser ministrado por ele. Na semana teológica eu compartilhei aqui, eu tinha um dos professores que talvez foi um dos que mais me impressionou com a sua sabedoria, professor de teologia. Um cara impressionante, um exegeta bíblico, meu professor de Velho Testamento. Incrível, impressionante. Ele com 22 anos de idade, já tinha escrito uns 3 livros. E eu fui olhar a tese de mestrado e a de doutorado dele, eu fui olhar o livro, ficou uns negoção grosso assim, eu digo: cara, de onde esse cara tirou tudo isso? E quando ele começava a explicar tudo aquilo, eu ficava impressionado assim, eu não perdia uma aula dele. O único problema dele é que ele não acreditava em nada daquilo que ele falava. Que ele sabia muito sobre, mas ele não conhecia Deus. Ele sabia falar sobre, mas ele não o conhecia. Que nesse Natal,
que nós celebramos Jesus, que nós venhamos a ansiar pelo próximo encontro, que nós venhamos a ansiar por encontrar com Ele, que nós venhamos aqui no coração dizer: Jesus, eu te quero, eu te quero. Quero conhecer tua palavra, quero te servir, quero tudo isso, mas mais do que tudo isso, eu te quero. Vem sobre a minha vida. Vem se encontrar comigo. Não estou dizendo que nós vamos ver todo momento o céu se abrir, o Senhor descer, anjo, não estou falando de tudo isso o tempo inteiro. O que eu estou falando é da simplicidade, da comunhão, de fato de um relacionamento com Ele. Amém? Vamos ficar de pé? Eu não sei quanto tempo você tem estado na fé. Talvez você entrou pela primeira vez na igreja evangélica hoje. Ou talvez, como eu, você está há quase 30 anos aí nessa jornada. Todos nós precisamos ter encontros com Jesus. Não somente um, mas encontros com Jesus. Onde nós paramos e dizemos: Jesus, eu preciso de Ti. Eu te quero. Eu preciso de Ti. Nessa noite eu quero orar com você. Eu quero que juntos nós venhamos às vésperas do Natal colocar os olhos do nosso coração no lugar certo, que é em Cristo. Não agradecidos apenas pela salvação que um dia Ele nos deu, mas ansiosos pela transformação que Ele vai estar fazendo em cada um de nós. Feche seus olhos. Aleluia. Se coloque diante dele. Que os teus olhos estejam nele. Que os teus olhos hoje à noite busquem a Ele, a Jesus, a Jesus, a Jesus. Se você não sabe como fazer isso, se eu puder lhe sugerir, simplesmente clame pelo seu nome e diga: Jesus, 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 Jesus. Ah, que maravilhoso nome, Jesus, Jesus.